Fala pessoal, tudo certo com vocês? O futebol brasileiro voltou ainda que de maneira meio torta, já que voltou para logo depois parar de novo. Mas enfim, o Corinthians volta a campo com um desafio complicado diante do Grêmio. E não bastasse a má fase e os desfalques, agora o time também vai encarar essa partida sem três dos seus principais jogadores. Memphis Depay, André Carrillo e Ángel Romero Martínez estão fora do confronto, liberados antecipadamente para férias. Isso porque todos os atletas do elenco entram em período de descanso oficial a partir do dia 13, ou seja, um dia após essa partida. Mas esses três, por já terem atuado por suas seleções na data FIFA e por conta da logística de retorno e desgaste, sequer se apresentaram com a delegação em Porto Alegre. O técnico Dorival Júnior, inclusive, já nem contava com eles nos últimos treinos, então vai precisar montar um time completamente alternativo para esse confronto direto contra o Grêmio, um adversário que também está pressionado, que vem em busca de recuperação no Brasileirão e que precisa somar pontos. E o cenário é esse: um Corinthians muito desfalcado, pressionado por resultados ruins e com um time bem descaracterizado enfrentando um Grêmio do Mano Menezes, que conhece como poucos o clube paulista. O tricolor gaúcho estava em uma situação difícil, colado na zona de rebaixamento, mas venceu os dois últimos jogos antes da parada, encostando no próprio Corinthians, que ainda está à frente por conta do saldo de gols. A partida acontece em Porto Alegre, no Estádio Centenário, em meio a toda essa confusão de calendário do futebol brasileiro, que insiste em manter rodada entre a data FIFA e o Mundial de Clubes, quando muitos clubes estão com elencos esvaziados, desfalcados e sem o mínimo de condição ideal para competir com justiça. Não faz o menor sentido essa rodada acontecer dessa forma. Era para ter sido adiada completamente. Mas como não foi, o Corinthians precisa se virar com o que tem. Diante disso, o time que deve ir a campo é o seguinte: Hugo Souza no gol, que estava com a seleção mas não atuou, portanto retorna em condições. Na lateral direita, Mateuzinho deve ser mantido. A zaga, provavelmente com André Ramalho e Kaká, este último muito falado pelos valores de sua contratação e que ainda gera dúvidas na torcida, pois chegou com grande investimento vindo como reserva do Atlético Paranaense e sem grande histórico de destaque recente. Pela esquerda, a tendência é que Angileri seja mantido, ainda que Bidu também seja opção. No meio de campo, Maicon deve aparecer entre os titulares, sendo um dos poucos mais experientes à disposição. Ao lado dele, é possível que entrem Charles e Breno Bidon, já que Alex Santana, que foi para o Grêmio, não poderá atuar e o técnico não conta com Carrillo nem Martínez fora da partida. Rodrigo Garro, se estiver em condições, também deve ser escalado, formando um setor criativo que tentará abastecer o ataque. Na frente, a expectativa é pela presença de Thales Magno e Héctor Hernandes, com Romero talvez entrando no decorrer do jogo. Romero, inclusive, jogou pela seleção do Paraguai contra o Brasil, mas como atuou, apenas alguns minutos pode ser aproveitado. Porém, pela lógica física e hierarquia de treinos, Dorival pode optar por começar com Héctor e Thales, deixando Romero como carta na manga para o segundo tempo. É um time que, convenhamos, está bem longe do ideal. Está muito desfalcado, repleto de improvisações e jogadores da base, como é o caso de alguns garotos relacionados para o jogo, o Meia Bahia, um pedido antigo da torcida para subir aos profissionais, o jovem Dieguinho também meia e o atacante Cauê Furquim, que compõe a delegação. Aliás, essa questão da base é cada vez mais latente no Corinthians, porque o time precisa de soluções rápidas e baratas, especialmente nas pontas. O técnico Dorival já sinalizou que uma das prioridades na janela de transferências é justamente a contratação de um ponta driblador, aquele jogador de beirada com velocidade e capacidade de quebrar linhas. E aí entra o nome do Kaique, um garoto que já está há algum tempo treinando com os profissionais, mas ainda não recebeu grandes oportunidades. Ele é da base, tem esse perfil mais agudo, mas ainda é muito jovem. E o Corinthians quer alguém pronto com rodagem. Mesmo assim, eu queria ver mais o Kaique em campo, nem que fosse em jogos como esse contra o Grêmio, em que o time está claramente desfalcado e precisa arriscar. Aliás, essa carência por um ponta veloz é algo que já vem desde o período do Emiliano Dias e do próprio Ramon Dias. O Corinthians insiste em não contratar esse jogador tão necessário. Thales Magno, por exemplo, não é esse jogador.
Ele tem qualidade, é forte, inteligente, mas não é exatamente um velocista, não é esse ponta driblador que o time tanto precisa. Então, além de improvisar com o que tem o clube, precisa urgentemente se mexer nessa janela. Enquanto isso, do lado médico, temos uma boa notícia. Yuri Alberto, que está fora por lesão após uma fratura na região lombar, falou em entrevista ao Kleber Machado que deve estar de volta em julho. Essa é uma grande notícia porque todos esperavam um retorno apenas em agosto após o Mundial. Yuri tem uma recuperação sempre muito rápida, já demonstrou isso em outras lesões. Ele mesmo declarou que estará pronto já no mês de julho, o que é ótimo para o clube porque o time vai estar parado nesse meio tempo e não perderá tantos jogos assim com ele fora. Se conseguir voltar ali na retomada do calendário por volta do dia 15 de julho, o Corinthians ganha muito em termos de força ofensiva, pois Yuri, apesar das críticas em alguns momentos, ainda é o principal atacante do time e já provou isso com gols em momentos importantes. Além disso, quando perguntado sobre o futuro, ele respondeu que segue no Corinthians até dezembro de 2027, o que, claro, é uma resposta protocolar, mas pelo menos mostra foco. Sabemos que se surgir uma proposta forte, especialmente da Inglaterra, ele pode sair. Mas, por enquanto, a permanência dele é uma das melhores notícias possíveis nesse mar de incertezas. Agora, em relação a reforços, surgiu novamente o nome do Denilson, volante do Cuiabá de 24 anos, que já havia sido alvo do clube anteriormente. O Corinthians tem interesse, mas há um grande obstáculo: a relação com o Cuiabá está desgastada por conta de atrasos no pagamento da contratação do Ranieri. O Corinthians ainda deve parcelas ao Cuiabá e o clube mato-grossense não aceita nem ouvir falar em nova negociação antes da quitação dessa dívida. Pior mesmo que o Corinthians pagasse agora tudo o que deve, ainda teria que fazer a compra do Denilson à vista, o que torna a operação quase inviável nesse momento, dado o cenário financeiro do clube. O Denilson, por sinal, é um jogador que eu considero melhor que o Ranieri. Mais técnico, mais participativo, já mostrou bons momentos no Cuiabá, tem bom chute de fora da área, sabe fazer a saída de jogo. Seria uma adição interessante ao elenco, ao contrário do que vimos com outras contratações recentes que não agregaram tanto. E por falar em contratações, também circulou a notícia de que o Corinthians tentou Elinho, atacante e São Paulo, e Bragantino atualmente no Toluca. A ideia era tentar um empréstimo, mas o clube mexicano não quer liberar o jogador dessa forma, pois pagou caro por ele, 15 milhões de dólares. Isso mostra como a gente vende mal nossos jogadores. Quando aparece uma proposta assim por algum atleta aqui, o alvoroço é total, mas na prática vendemos barato. No caso do Elinho, eu particularmente não pagaria nem 10 milhões de dólares. 5 já seriam suficientes considerando o nível do jogador, que não se firmou no São Paulo e teve uma passagem apenas razoável pelo Bragantino. Pode até chegar e dar certo, mas a chance de virar outro mosquito da vida é grande. O Bragantino, inclusive, é um clube que consegue fazer jogadores renderem em seu sistema, mas que nem sempre isso se traduz em sucesso fora de lá. E nesse cenário de carência técnica e dificuldade no mercado, o Corinthians precisa ser cirúrgico? A torcida tem toda a razão em cobrar, porque o time segue com lacunas óbvias desde o começo do ano, especialmente nas pontas e no meio-campo criativo. A ideia da diretoria era enxugar a folha, fazer uma transição gradual e apostar em nomes de menor custo, mas o elenco acabou ficando desequilibrado. Isso fica evidente quando se vê a quantidade de improvisos que o Dorival precisa fazer em jogos importantes. Falta jogador com característica aguda de desequilíbrio, aquele cara que pega a bola e parte para cima. O time toca muito, circula, mas não rompe. Fica refém de cruzamento de jogada ensaiada ou de alguma bola parada. E quando enfrenta defesas mais fechadas, como provavelmente será o caso do Grêmio, trava. E não é só questão de qualidade individual. É perfil mesmo. O Corinthians virou um time previsível. E essa previsibilidade também tem a ver com a dificuldade de Dorival em testar novas ideias, seja por limitação do próprio treinador ou por conta do que ele tem em mãos. A base pode ser uma solução parcial, mas é arriscado demais colocar tudo nas costas dos garotos, especialmente num momento conturbado como esse. O Bahia, por exemplo, é um meia de talento, mas ainda cru. O Dieguinho tem bom passe, mas não tem corpo para aguentar pancada no meio de campo.
Já o Cauê Furquim é um atacante promissor, mas que nunca jogou entre os profissionais? Ou seja, são todos nomes que podem dar certo, mas não se pode esperar que resolvam agora de imediato. A pressão é enorme, a diretoria sabe que precisa entregar reforços para ontem, mas também sabe que o clube está sem dinheiro, com uma série de pendências financeiras que atrapalham qualquer negociação. E aí sobra para o técnico montar um quebra-cabeça com peças que não encaixam? É por isso que se fala tanto nos bastidores sobre possíveis saídas, especialmente de jogadores que não estão rendendo ou que têm salário elevado. O próprio Fagner é um nome que gera debates internos. Tem história, é ídolo, mas fisicamente está longe do ideal e já não entrega o que entregava antes. A tendência é que esse processo de reformulação continue nos próximos meses, inclusive com saídas de atletas que ainda têm mercado fora. O clube precisa reduzir folha, mas também precisa reconstruir sua identidade de jogo, coisa que se perdeu. Hoje o torcedor olha para o time e não vê padrão, não vê coragem, não vê uma proposta clara. E isso vai além da bola. É reflexo de uma gestão que, mesmo com boas intenções, ainda é muito travada em termos operacionais. A janela está chegando e vai mostrar muito do que a diretoria realmente pretende. Se conseguir contratar bem, pode salvar o ano. Se errar, o risco de brigar na parte de baixo da tabela será real. E para fechar, vale destacar que o jogo contra o Grêmio vai muito além dos 3 pontos. É confronto direto, sim, mas também um termômetro de como esse elenco responde sob pressão, com um time misto fora de casa sem peça-chave contra um rival que também está tentando se reencontrar. É nesse tipo de jogo que se vê quem quer ficar, quem tem mentalidade forte e quem encara a camisa do Corinthians como ela merece ser encarada. Porque por mais que o momento seja complicado, o torcedor não aceita corpo mole, não aceita jogador andando em campo, não aceita mais promessas vazias. Quer atitude, e o time vai ter que mostrar isso dentro de campo. Se não der na técnica, que vá na raça, mas que jogue, porque a paciência da Fiel, como a gente sabe, tem limite. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Ronaldo Fenômeno surpreende o mundo do futebol ao deixar escapar um rumor que já está agitando os bastidores do esporte. O ícone brasileiro estaria prestes a realizar um investimento bilionário no Corinthians, o famoso Timão. A notícia vem circulando discretamente entre empresários e especialistas do meio esportivo, mas já desperta grande expectativa e especulações entre torcedores, analistas e rivais do clube paulista. Fontes próximas ao ex-jogador indicam que Ronaldo, além de sua carreira brilhante dentro de campo, tem investido pesado em negócios ligados ao futebol. No entanto, o que chama a atenção dessa vez é a possibilidade de ele ampliar sua atuação para um clube com a grandeza e a tradição do Corinthians, equipe que possui uma das maiores torcidas do país e um histórico repleto de conquistas. O investimento prometido não seria apenas uma injeção financeira comum. Falam em uma quantia bilionária que poderia revolucionar a estrutura do clube, tanto em infraestrutura quanto no mercado de contratações. O nome de Ronaldo, que já conquistou o mundo vestindo a camisa de gigantes europeus e brilhou na seleção brasileira, tem peso e credibilidade no universo futebolístico. Sua entrada no Timão poderia significar uma nova era para o clube, que busca constantemente se fortalecer para retomar a hegemonia nacional e ampliar sua presença internacional. A torcida, claro, já começa a imaginar o que isso poderia representar. Novas contratações de peso, modernização do centro de treinamento, investimentos em categorias de base e até mesmo a possibilidade de estreitar laços com o mercado global. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte do ex-jogador ou da diretoria do Corinthians, os rumores ganham força diante de conversas entre dirigentes e empresários que revelam movimentações estratégicas nos bastidores. Alguns setores do mercado indicam que a aproximação entre Ronaldo e o Timão vem se desenhando há meses, com encontros reservados e negociações em estágio avançado. A expectativa é que, caso o investimento se confirme, o clube possa se posicionar entre os mais poderosos do futebol mundial nos próximos anos,
Para muitos, a notícia já soa como um sinal de transformação para o futebol brasileiro, que sofre com a falta de grandes aportes financeiros capazes de impulsionar os clubes para patamares internacionais. A presença de um ex-craque com a visão e o capital de Ronaldo Fenômeno pode ser o diferencial necessário para que o Corinthians renove seu projeto esportivo e administrativo, atraindo novos parceiros e talentos. Enquanto a diretoria do Timão mantém o silêncio oficial, as especulações só aumentam nas redes sociais e nas rodas de conversa dos apaixonados pelo futebol. O nome de Ronaldo Fenômeno, ao lado do Corinthians, provoca um misto de esperança e curiosidade, alimentando a expectativa por um anúncio que pode mexer profundamente com o cenário esportivo nacional. Será que o Timão está prestes a entrar em uma nova era de ouro? O mundo do futebol aguarda ansioso por respostas, enquanto o burburinho só cresce, deixando claro que a possibilidade de Ronaldo investir bilionariamente no Corinthians não é apenas um rumor comum, mas uma verdadeira bomba que pode abalar as estruturas do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!